Olá, meu querido, tudo bem? Olha só, vamos ser honestos com a gente mesmo, né? É preciso a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha só, que interessante. Você pode você pode ter todos os argumentos que você quiser para você dizer que você é um igrejado e é um templado. Mas o que você nunca pode fazer é você se justificar diante de Deus e da Bíblia e dizer que você só segue uma religião, uma denominação, porque Deus exige de você. Por que você é um religioso, uma pessoa que segue uma denominação, se Jesus nunca te pediu para você fazer isso ou para você ser isso? A sua denominação, você escolheu ela por vontade própria. Talvez você escolheu por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da sua família. Mas nunca diga que você frequenta uma denominação porque Jesus quer isso. Nem que Deus quer isso. Você, até hoje, você tem colocado na conta de Jesus, na conta de Deus, na conta do Criador, uma dívida que não é dele. Onde que está na Bíblia que eu e você devemos ser templados e devemos ser igrejados e frequentar uma denominação? Por favor, se você encontrar em algum lugar da Bíblia, já que a Bíblia, muita gente fala que é a sua bússola, então o dia que você encontrar, coloca nos comentários aí que eu também vou adotar uma denominação para que eu possa seguir e falar que foi Deus que mandou. Ô meu querido, a Bíblia diz que tudo que eu e você precisamos é acreditar no Criador, na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. Não se esquecendo que o Criador é o mesmo que se fez homem e habitou entre os homens. O Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Não se esqueça disso. O Jesus de Nazaré, nascido na Galileia, era o Deus na pessoa de Filho. O Cristo ressuscitado, que depois de 40 dias ele ressuscita, 40 dias ele fica vivendo entre o povo lá em Israel. Também é a manifestação do próprio Criador. Agora, quando você diz que você segue uma denominação, e eu poderia aqui classificar várias, e você diz que isso é da vontade de Deus, eu te derrubo. Eu derrubo a sua tese, porque ela é antibíblica, ela não existe na Bíblia. Você pode seguir qualquer denominação que você quiser, não se esquecendo que você nunca poderá usar a Bíblia para apoiar a sua vontade, a sua crença e a sua decisão. Então essa questão que muita gente gosta de dizer que quem não frequenta um templo, não frequenta uma denominação, é desigrejado e destemplado, vocês têm que aprender uma coisa. Então vocês têm que contra-argumentar e mostrar na própria Bíblia onde que está escrito que Deus exige do ser humano frequentar uma religião ou frequentar uma denominação. Deus algum dia mandou você levar dinheiro para o pastor? Não. Deus algum dia mandou você levar dinheiro para a pregação do evangelho? Não. Na verdade, o dinheiro que você leva, ele vai para a conta do pastor e vai para a conta da família do pastor. Aí você diz assim, mas então como que vai se pregar o evangelho se for sem dinheiro? Aí eu te pergunto de volta, qual o evangelho que vocês querem continuar pregando? Coloca nos comentários aí, você que ainda está no sistema, qual o evangelho? Se você responder o evangelho o evangelho que Jesus e os discípulos pregou,
que era o evangelho do reino. Você está errado, porque o evangelho do reino foi pregado por Jesus e seus discípulos. Aliás, aquele evangelho do reino foi proibido de ser pregado aos gentios. Então aquele evangelho era para corroborar o que Jesus disse, que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você falar que você está pregando o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, você está errado também. Que o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, a incumbência da pregação desse evangelho veio a Paulo. Foi Paulo que foi incumbido de pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino, para os gentios, gregos e judeus. Ou não? E quando que Paulo acabou de pregar esse evangelho? Antes dele morrer. Colossenses 1:23. Paulo diz que o evangelho que a ele foi confiado, ali em Gálatas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou a todas as nações que estavam debaixo do céu. Aí você fala assim, Paulo errou quando falou isso. Errou não. Não errou não. Sabe por quê? Porque tudo que tinha que acontecer, a pregação tanto do evangelho do reino como o evangelho da graça, tinha que acontecer antes do ano 70. Nós estamos no ano 2025. E você acha que eu e você temos incumbência de pregar algum tipo de evangelho? Qual o evangelho? Qual? Se você falar que é o evangelho eterno não foi eu e você que ficamos na incumbência de pregar o evangelho eterno. Quem Deus mandou proclamar o evangelho eterno sobre toda a terra foi a um anjo. Apocalipse 14:6. Ah, então vocês não pregam o evangelho eterno? Não, não, querido. Nós não pregamos o evangelho eterno. Nós anunciamos o evangelho eterno, nós divulgamos o evangelho eterno para as pessoas saberem que o evangelho eterno nada mais é do que o reino de Deus estabelecido no ser humano. E como que faz então para pregar o evangelho eterno? Não faz. O evangelho eterno é para se viver, é para desfrutar o reino de Deus. Mas o reino de Deus, você não desfruta ele você sendo capacho de homem. O evangelho eterno você não desfruta você sendo obediente ao homem. O evangelho eterno você não desfruta se você frequentar religião, se você frequentar denominação. O evangelho eterno você vive, você desfruta quando você é livre para adorar a Deus em todos os momentos, em todas as situações, porque Deus está em nós. Então, por que você faz tudo isso e acha que faz porque Jesus pediu, sendo que Jesus nunca pediu? Jesus nunca pediu para você ser assembleiano. Jesus nunca pediu para você ser batista, para você ser católico, para você ser adventista, para você ser maranata, para você ser presbiteriano, para você ser seixonoê, para você ser isso ou aquilo. Jesus nunca pediu isso para você. Ou já pediu e eu nunca encontrei na Bíblia. Sabe? Nunca existiu uma petição do Criador para que eu e você pertencêssemos a algum tipo de deísmo. Quando você faz isso e fala que você é crente, porque Deus exigiu que você fosse crente e frequentasse uma denominação, infelizmente, querido, você está colocando na conta de Deus uma coisa que ele não pediu. Essa conta não é dele, essa conta é sua. Deus que te abençoe e tamo junto. Tchau.